Diga a Ele palavras de amor, palavras de gratidão. Exalte o nome do Senhor nessa manhã. Vamos abrir os céus sobre a Fire hoje com a nossa adoração, amém? Com o nosso louvor ao que está sentado sobre o trono. Seja a honra, o louvor e a glória para todos sempre. Nós te adoramos, Jesus. Esqueça a pessoa que está do seu lado no momento. Agora é você e ele. Você e ele. Não se distraia nessa manhã. Feche seus olhos. Adore ao Senhor. Derrame o seu coração. Deixe o Senhor tocar você nessa manhã. Deixe Ele te encontrar nesse dia. Encontrar você. Encontrar seu coração. Você que fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a orar em outras línguas nessa manhã. Mas fale para Ele: Jesus, eu te desejo, eu te quero, eu te espero nessa manhã, Jesus. Não queira sair daqui como você entrou, mas deseja ter um encontro com Ele, ouvir a voz dEle, ver o Senhor, ter visões nesse dia. Fale para Ele: Jesus, eu quero ter novas experiências com o Senhor. Eu quero te ouvir nessa manhã. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver tua face. Eu quero contemplar a tua beleza. Eu quero sentir o teu toque de amor. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Oh, nós adoramos a Ti, nossa derramamos as nossas vidas, nós nos derramamos a Ti, nós nos entregamos a Ti como sacrifícios vivos. Oh, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa manhã. Deixando para trás tudo que nos atrapalha, deixando para trás tudo que nos atrapalha, deixando todo o peso que nos impede de avançar. Nós avançamos nessa manhã, mais um passo para o destino, mais um passo para essa nova fase, mais um passo, mais um passo. Oh, nós avançamos mais um pouco. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, tem mais, tem mais, tem mais poder, mais graça, mais unção, mais vida. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. É uma fonte inesgotável. Oh, morena chora, Espírito Santo de Deus. Oh, chora, canta, chora. Não se contente com o raso. Não se contente com um pouquinho que você está vendo, não. Eu tenho mais, mais, mais. Tenho mais, mais. Eu tenho mais, 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 mais. Eu tenho mais, mais, mais. Eu tenho mais, eu tenho mais. Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais.
mais, eu tenho mais. Eu tenho mais, eu vou derramar mais, mais, mais. Oh! Eu tenho mais, e mais, e mais, e mais. Não se contente com raso. Não se contente com pouco. Eu tenho o céu para derramar neste lugar. Tesouros escondidos que eu vou revelar. Não se contente com a mediocridade, não, não. Contemple a infinitude do poder. Infinita graça. Poder incontido. Fogo de Deus. Um fogo vivo que se espalha neste lugar. Um fogo que queima, que transforma, que refina a mente, o coração, que alinha o nosso espírito. Nós desejamos esse mais. Chega de distrações. Chega. Eu não vou me distrair com o que o Senhor não tem pra mim. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que eu quero, Senhor, não a minha. Chega de raso. Chega de achar que é para os outros. Aquilo que o Senhor quer derramar aqui na FAI é para todos. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. É para todos. Há uma disponibilidade dos céus nessa manhã. Nós te entronizamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Encontre nessa manhã corações sedentos neste lugar. Fome e sede de ti. Fome e sede. 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 Oh, chorarei. Jesus.
Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Nós queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais. Hoje, oh, levava toca, 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 um por um aqui nessa manhã. Espírito Santo, oh, chore, ah, Jesus, 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 vem, 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 Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Oh, traz uma reforma completa, deixa chegar no nosso interior, uma nova mentalidade, um desejo pelo Senhor ardente, ardente, ardente. Oh, glorifique o nome do Senhor. Se você não sabe o que dizer, fale glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glorificado é o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor, todo poderoso. Santo, 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 santo,
pegar. Isso é tão denso assim, dá pra sentir, dá pra pegar aqui. O Rei está neste lugar. Nós nos curvamos diante do Rei em reverência. Reverência ao Rei. Nós honramos a Jesus. Ah, Jesus. Oh, Jesus. A vontade que eu tenho de deitar aqui e deixar vocês cantando sozinho hoje. Ah, eu vou ficar aqui no cantinho com eles, vocês cantem aí, ó. Vocês fazem o que vocês quiserem na hora do louvor. Ai, Jesus. Preparamos a mesa no lugar
no lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele não só precisa, sabe que o esse amor e a partida. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Nós vamos à tua voz, os nossos corações te amor, te amor. Refumamos era toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra, nós arrumamos a casa. Refumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra, arrumamos a casa. Refumamos ela toda, separamos a mesa, todo lugar de honra, todo lugar de honra, todo lugar de honra, todo lugar de honra. Ai, Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar, onde as flores te lugar, eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar.
Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Deixa
que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento ouvir as suas criaturas. Sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou insensato a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou insensato a elevar a canção. Noite e dia, até casada, desejo chega. De noite, acho que caremos de noite e dia, até casada, desejo chega. Vem parar, retorna a terra. De noite e dia, até casada. De noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite e dia, até casada, desejo cheia. De noite e dia. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, até que nada mais importe, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que nada mais importe. Dia e noite, noite e dia, até que eu faça desejo chega. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que a casa desejo chega. Dia e noite e dia, até que ele assim nós poderemos
noite e dia, até que a faça. Até que eu retorne à terra. De noite e dia, de noite e dia, até que eu retorne à terra. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Pegue seus envelopes nessa manhã. Os dízimos e as ofertas também é um momento de adoração ao Senhor. Então nessa manhã você pode entregar seus dízimos com alegria. Nós vamos declarar a palavra nessa manhã, amém? Oh, aleluia. Declara a palavra com expectativa. Com expectativa, confiando, crendo naquilo que você está falando. E quando chegar naquela parte que você precisa mais, sabe? Vocês vão perceber quando eu ponho mais ênfase, é a parte que eu preciso mais. Coloque mais ênfase, tá bom? Pode dar um gritão aí naquela parte que você fala. Eu vou gritar o tempo inteiro. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pode entregar os seus dízimos, suas ofertas nessa manhã. Antes de passar o microfone, obrigatoriamente, estão me obrigando a passar o microfone. Ele já até veio aqui para frente, querendo subir aqui. Eu falo um negócio aqui, dá um negócio. O que você viu? Lá, ali está vendo umas coisas aqui. Esse povo é doido, hein, gente? Vou falar com você. Ai, Senhor! Eu tenho um aviso para dar para vocês sobre Iluminadas. Dia 28 e 29. É o nosso congresso Iluminadas pela Palavra. Gente, se inscreva no nosso congresso. Será um momento poderoso. O que o Senhor já está falando conosco. Desde o ano passado, a gente viu no congresso anterior e o Senhor já começa a trazer palavras. Vai ser assim um tempo poderoso para nós. Uma mudança de estação, uma mudança de fase. Não fique para trás, não perca. Nós vamos estar aqui com muita alegria, louvando, adorando ao Senhor, com atos proféticos, com um tempo poderoso, onde o Senhor vai derramar sobre nós uma unção de leveza e de suavidade. Amém? Vamos viver um tempo leve e suave. Então procura a Carol no final do culto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Na sexta-noite teremos um culto poderoso. No sábado vamos almoçar juntas, felizes e contentes. À noite tem mais, então será poderoso. Não perca, a Carol está ali. Ela vai ficar ali bonitinha para fazer a inscrição de todos vocês. Amém? Dá o microfone, pastor. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Irmãos, algumas coisas que a gente vive
e não tem nem como explicar, mas nós temos orado por isso. Na verdade, nós entendemos pelo Espírito aquilo que o Senhor tem para nós. Sexta-feira nós temos orado até que a gente não queira mais nada na nossa vida, a não ser o Senhor. Eu confesso para os irmãos que hoje estava aqui ligando o som, passando para a gente poder ver e sentir uma energia, uma eletricidade, algo diferente aqui que dá vontade da gente sair correndo. E eu quero compartilhar com vocês essa alegria, porque Deus vai fazer algo revolucionário no nosso meio. Vocês podem ter certeza, não é algo que vem do homem, é algo que nós já temos orado e buscado no Senhor. Então nós cremos que o tempo do Senhor para nós tem chegado, e vocês verão e testemunharão as coisas que o Senhor está fazendo no nosso meio. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 17. Hoje eu queria ver com vocês a transformação por meio da palavra de Deus. Evangelho de João 17, 17. O texto diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente vai ver a palavra de Deus como um agente ativo na transformação. Nós vimos na primeira mensagem que a transformação começa quando nós pensamos de uma maneira diferente. Semana passada a gente viu que é o Espírito Santo quem conduz esse processo na nossa vida. E hoje nós chegamos ao instrumento que Deus usa para que essa transformação aconteça, é a sua palavra. Por isso que Jesus declarou: Pai Santo, João 17, a oração que a gente chama de oração sacerdotal feita por Jesus, e ele diz: Pai Santo, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Irmãos, a maior revolução que o Evangelho de Jesus trouxe para nós foi a santificação. A gente vai ver um pouquinho mais aqui que santificar significa separar, santificar significa purificar, santificar significa alinhar com o caráter de Deus. E Jesus afirma que isso acontece por meio da palavra da verdade. Essa transformação, ela acontece com experiências que nós temos com Deus, que vai nos mudando, mas ela também acontece quando nós entendemos essa realidade. Uma transformação sólida é uma transformação que acontece com base em uma rocha, e essa rocha é a verdade da palavra, e nós entendemos exatamente que é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E hoje nós vamos ver que a palavra, ela é o bisturi de Deus, que consegue chegar em determinado ponto. Nós vamos ver que a luz, ela ilumina o caminho, ela sustenta, e sobretudo a palavra de Deus, ela nos molda. É mediante a sua palavra, seus preceitos, seus princípios, a sua origem, aquilo que ela tem para revelar na nossa vida, que Deus vai utilizando. Irmãos, nós temos aí algo poderoso da parte de Deus, que é a sua palavra, e o objetivo dela é em nos moldar, nos transformar naquilo que o Senhor realmente tem para a nossa vida, para que a gente viva isso em toda a nossa plenitude, em toda a nossa capacidade. E essa transformação começa quando nós deixamos a palavra de Deus entrar no nosso caminho. E ela é pela fé, irmãos, quanto nós cremos. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Se você crê nessa realidade da palavra de Deus, você se torna salvo. E sempre havia um questionamento: o que é a verdade? Jesus vem no auge do domínio intelectual dos pensadores gregos. Tanto é que quando Jesus está ali diante de Pilatos, ele pergunta, o que é a verdade? Me diz, o que as pessoas dizem, porque os filósofos gregos, eles ficam falando sobre um monte de coisa, mas Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E isso, irmãos, tem que ser suficiente para nós, para que isso realmente mude o nosso coração, nosso pensamento, nossa maneira de agir e de caminhar. E a gente precisa entender que quando a gente deixa ela iluminar o nosso caminho, porque a Bíblia diz que nós antes andávamos
errantes, estávamos perdidos, não tínhamos direção, não sabíamos para onde nós devíamos caminhar, qual a direção tomar, e o Senhor, Ele vem agora e Ele lança luz na nossa vida. E a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas tropeçam não é por maldade, mas por falta de direção. Às vezes a gente entra em um caminho errado. E eu queria ler com vocês agora Salmo 119, verso de número 105. A primeira coisa que o Senhor vai transformar o nosso caminho é quando nós passamos a caminhar, quando nós passamos a viver e quando nós passamos a experimentar agora um novo entendimento. O texto diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Irmão, sempre que a palavra fala sobre os pés têm a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. A gente começa a entender essa realidade de lâmpada para os meus pés. Interessante, você vai falar assim, mas eu não preciso lâmpada para os meus pés, né? Na verdade, a gente precisa da lâmpada em um lugar alto para que ela possa iluminar, mas o que a gente está vendo aqui é que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Quando Paulo descreve a armadura de Deus, ele fala sobre as sandálias do Evangelho da paz, fala sobre o caminho, sobre uma transformação que aconteceu quando Jesus ele está ali na última ceia com seus discípulos. E Jesus, ele tira então o seu avental, pega uma toalha. O que é que Jesus vai lavar dos seus discípulos? Os seus pés, porque os pés falam exatamente sobre o caminho. Jesus está dizendo, eu estou purificando o seu caminho. Embora a gente vê Pedro dizendo, o Senhor não vai lavar o meu pé de jeito nenhum. Depois Jesus fala, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Pedro fala, Senhor, então me dá um banho. Jesus diz, não precisa, porque vocês já estão limpos, mas eu quero mostrar a vocês agora o caminho do Evangelho. Eu preciso lavar os seus pés. Por isso que a Bíblia diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Irmãos, nós vivemos muito tempo discutindo o que podia e o que não podia, mas o Evangelho é claro. Você já tem essa luz atuando na sua vida, para você caminhar diante de Deus, vivendo, desfrutando e usufruindo tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o salmista usa aqui duas imagens poderosas, lâmpada para os pés, para iluminar o próximo passo. Irmãos, Deus nem sempre mostra o futuro, mas Ele lança luz sobre o que nós devemos fazer agora. Sabe por quê? Porque o nosso futuro começa hoje, na decisão que nós tomamos aqui, de buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós estamos mirando em um futuro longo, distante, longínquo, desconhecido, mas o nosso futuro começa hoje, quando eu deixo a palavra de Deus me moldar, quando eu faço a escolha de não andar por determinados caminhos, de não ir para determinadas situações e viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Então, o Senhor revela o próximo passo que a gente precisa fazer, lançando luz sobre os nossos pés. E aí, então, Ele vai trazer uma direção geral para a nossa vida. Quando Ele diz aqui que é luz para o meu caminho. Duas coisas, lâmpada para os meus pés, guarde isso no seu coração. Hoje o Senhor ilumina o seu próximo passo. O seu próximo passo vai iluminar todo o seu caminho. A palavra de Deus é esse agente transformador na nossa vida. Irmãos, nós temos um tesouro muito precioso em casa. Leia essa palavra, deixe o Senhor fazer com que ela salte das páginas da Bíblia e ela entre no seu coração e comece a te moldar, porque isso é poderoso. E ela então vai começar a mostrar para a gente quais são os propósitos, princípios e valores que são duradouros na nossa caminhada e na nossa jornada. Ou seja, a palavra guia detalhes e ela guia para a gente trajetórias. Ela corrige rotas, expõe escolhas erradas e mostra caminhos seguros e evita quedas que poderiam destruir o nosso destino. Palavra de Deus, algo que nós temos, que nós carregamos. Para muitos é um livro histórico, que conta histórias, mas nós que cremos, nós entendemos que isso é um livro que cria para a gente, molda o nosso futuro.
Guarde essa palavra. O nosso futuro começa hoje, porque a lâmpada está iluminando os nossos pés. O caminho que você vai tomar hoje é que vai te guiar para o seu futuro. A gente precisa entender essa realidade. A palavra está iluminando as nossas decisões, as nossas escolhas e as nossas atitudes. Quando você decide ler e meditar na palavra, nossa mente começa a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Ela nos mostra o risco que nós estamos correndo em dar esse passo, os enganos que às vezes nós acreditamos, pegando atalhos e querendo respostas mais rápidas, as oportunidades que muitas vezes surgem e a direção que Deus tem para nós. A transformação começa quando você permite que a palavra de Deus, ela possa iluminar o seu coração. Agora eu queria trazer uma segunda coisa para a gente pensar aqui. Abra comigo sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, verso de número 12. O texto diz assim, olha, pois a palavra de Deus, ela é viva. Primeira coisa que eu queria que você prestasse comigo, ela é viva. Depois, ela é eficaz. Depois, o texto diz que ela é afiada, ou melhor, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E o texto diz que a palavra que é viva e eficaz, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. A gente aprende que depois que nós tomamos o primeiro passo, escolhemos o melhor caminho que Deus tem para nós, Ele começa agora a nos moldar. Por quê? Porque a palavra de Deus consegue discernir quem nós somos. Ela é a ferramenta que Deus vai utilizar na nossa vida para que a gente possa, então, passar por essa transformação cada vez mais. Nós vimos que o objeto final, o modelo, o local de chegada que Deus tem para nós, é que nós sejamos exatamente como Jesus é. E esse é o processo que Deus vai startar. Ele já startou quando nós convertemos, melhor dizendo, e Ele vai estar trabalhando esse processo na nossa vida. Então, quando diz que a palavra de Deus ela é viva, ela age, reage, confronta e transforma. Sabe qual que é a grande questão, irmãos? É que nós precisamos deixar a palavra fazer isso com a nossa vida. Nós precisamos deixar ser confrontados por ela. Irmãos, se tem uma coisa que a gente não gosta, mas que a gente necessita, é de sermos confrontados em alguma atitude, em algum comportamento, em alguma coisa que a gente faz. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo para a gente que a palavra de Deus ela é viva, ou seja, ela está agindo na nossa vida, porque o primeiro passo que eu vou dar é baseado naquilo que a palavra diz ao meu respeito. Eu crio coragem. Ela não só age, mas também ela reage. Quando eu tomo uma direção errada, existe a necessidade de correção. A vida do filho pródigo é um exemplo. Ele pegou um caminho errado. Ele disse: eu quero viver os meus dias com o dinheiro que o meu pai acumulou, que isso se tornará um dia a minha herança, eu quero antecipar, e eu quero viver isso. Então ele agiu, mas não agiu baseado em um princípio que ele tinha, ele agiu baseado na sua própria satisfação, e nós conhecemos a história, mas ele reage. Diz a Bíblia que um dia ele caindo em si e disse assim: na casa do meu pai há alimento com fartura, os seus empregados são tratados com dignidade. Eu voltarei e direi para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, mas me receba na sua casa. O que é isso? É uma reação. Ele foi confrontado, ele entendeu que a escolha que ele fez não foi boa. Irmãos, assim como nós tomamos determinadas decisões que não são iluminadas pela palavra de Deus, mas buscando a autossatisfação, meu próprio prazer, e existe um determinado momento da nossa vida e da nossa caminhada em que nós precisamos repensar as escolhas que nós fizemos, o caminho que nós tomamos e reagir àquilo que a palavra de Deus diz para nós.
Irmãos, ela é viva. Deus está falando todos os dias conosco. E Deus fala com cada um de uma determinada maneira. Não estabeleça o modo como Deus vai falar. Deus pode usar uma pichação na rua para falar o seu coração. Pode usar uma música, seja de crente ou não crente. Pode usar qualquer situação. Pode trazer entendimento. E Ele quer fazer isso conosco. E tem chegado esse momento de um despertar novamente para aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Então, a sua palavra é viva. Deixe a palavra de Deus te moldar. Não resista mais, porque o Senhor está pronto para fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. E eu já disse para vocês, Deus não remenda, Deus não está tampando buraco na nossa vida, Ele está nos fazendo de novo. Por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Estamos sendo criados. Fique tranquilo para você ser do modo como um dia Deus sonhou na eternidade. Porque o salmista diz que antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor já nos conhecia, os nossos dias já estão escritos no livro do Senhor, Ele conhece o nosso melhor. Então pare de resistir, deixe a graça dEle te transformar. Então a palavra de Deus é viva, ela age, reage e confronta, e ela também tem o intuito de transformar. Mas depois diz aqui que ela é eficaz. Como que a palavra de Deus, que é viva, se torna eficaz na nossa vida? Cumprindo o propósito exato para o qual ela foi enviada. Eficaz é isso, cumprir o seu propósito. Você precisa fazer um tratamento dentário, então você vai receber a aplicação de uma anestesia. E a anestesia é eficaz quando ela permite que o trabalho do dentista seja feito na nossa boca. Ou seja, aquela anestesia, ela foi eficaz, cumpriu o seu propósito. Você pôde fazer o tratamento de dente que você tem, você não sentiu dor, você se levanta e sai e volta. Então você diz, puxa vida, esse negócio é eficaz. O que a Bíblia está dizendo é que ela é eficaz na nossa vida, ao ponto de nos conduzir a todo o propósito de Deus. Mas é necessário que a gente deixe que ela nos transforme, que ela se torne viva na nossa vida. Irmãos, são coisas simples que acontecem com cada um de nós. Cada um precisa ter uma experiência diária com Deus. Eu me lembro bem, meus 18 anos, quando eu realmente tomei uma decisão em seguir ao Senhor Jesus, eu falei para mim mesmo, puxa vida, agora eu sou crente. E me alegrei com isso. Eu disse assim, mas eu nunca li a Bíblia toda. Sabe o que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia. Até que lendo o Evangelho, eu li o texto que Jesus disse, os campos estão brancos, prontos para a seara, mas existem poucos trabalhadores. Orem, pois, para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, eu fechei a Bíblia, essa palavra falou comigo, foi a palavra do meu chamado. Foi por isso que eu fui para o ministério. Uma experiência eficaz. Um texto que Deus começa a ministrar e aplica isso à nossa vida, e é isso que Deus quer fazer diariamente com a gente. Então eu queria te convidar a deixar essa palavra bater com a nossa vida, nos confrontar, nos iluminar, trazer para a gente clareza, para que ela possa definir o destino de cada passo que você vai dar na sua vida, baseado nessa convicção, sendo tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Daí as declarações que nós fazemos, os milagres e testemunhos que nós contamos. Nós estamos aqui falando exatamente sobre algo novo, sobrenatural. Irmãos, como que um Deus que criou todo o universo, que é o Rei, o nosso Senhor, Ele se assenta no nosso meio e Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do nosso povo, do seu povo, que somos nós. Irmãos, que coisa boa é nós podermos realmente adorar o Senhor, entregarmos o nosso culto e sabermos que Deus aceita cada ato, cada palavra, cada oração, cada lágrima, cada choro, cada riso,
dízimo, cada oferta, tudo aquilo que nós colocamos diante dele se transforma em culto, e Deus se agrada e habita no nosso meio, e nós estamos orando: Senhor, nós estamos aqui até que nós não queiramos mais nada não ser o Senhor, para que o Senhor cresça e a gente diminua, e a gente consiga fazer exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz, vai cumprir o seu propósito. E depois o texto diz ali que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta o que não presta, remove aquilo que não tem de nós. Ela é apta, então, para fazer exatamente isso. E diz o texto aqui que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e essa palavra penetra até o ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito. O nosso espírito é a nossa parte que foi recriada, é ele que é eterno. O nosso espírito nasceu de novo. Quando nós deixarmos aqui essa terra e subirmos para encontrarmos com o Senhor, seja pelo arrebatamento ou pela morte, o nosso espírito vai conosco. O nosso espírito que foi recriado, nós estaremos seguros com o Senhor, esperando a ressurreição, até que a gente receba novamente um outro corpo, não esse imaculado pelo pecado, mas um corpo glorificado. É no espírito que nós percebemos Deus, que nós nos relacionamos com Deus. A nossa alma se relaciona com as nossas emoções. E o autor dos Hebreus diz que a palavra de Deus divide exatamente isso. Chega onde ninguém consegue chegar. Chega nas motivações, nos pensamentos ocultos, nas intenções escondidas. A Bíblia diz, então, que ela é apta agora para fazer o quê? Julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração. Irmãos, isso é poderoso. A própria Bíblia, Deus deixou para a gente um instrumento. Ela consegue, então, julgar os pensamentos e discernir o que é que está no nosso coração. Sabe, ela é o espelho que não mostra simplesmente o que nós fazemos, mas ela mostra exatamente o seu papel e o seu empenho na nossa vida. Irmãos, tudo aquilo que passa, que não está ajustado com isso aqui, isso que a gente chama de moldar, a gente precisa moldar com esse preceito. Estou tendo um pensamento no meu coração, estou tendo um desejo na minha mente, isso aqui não é lícito. A palavra de Deus mesmo nos mostra e nos leva para uma nova caminhada. A palavra de Deus, ela vai confrontar toda a reação explosiva que a gente tem, toda a falta de perdão, porque eu estou tão duro dessa forma. E olha o que nós cantamos hoje: o teu perdão, ele é completo. Irmãos, nós somos perdoados por todas as coisas, não devemos mais nada para Deus, nós não vamos mais ser punidos pelos nossos atos, porque Jesus já o foi no nosso lugar, mas ainda existem coisas que a palavra está nos mostrando, e Jesus conta alguns exemplos para que isso sirva para nós. Irmãos, chegou o momento da gente fazer uma leitura bíblica com sabedoria, com entendimento, uma leitura bíblica acurada, que a gente possa extrair dela riqueza para o nosso dia. Você não vai ler a Bíblia como você lê o livro que tem lá na escola, ou um romance, ou um suspense que a gente encontra, né? Nós não vamos ler como lê o Pequeno Príncipe, um livro famoso, mas nós vamos ler extraindo dela para a gente viva eficácia, e deixar com que ela, então, ela possa agora dividir alma e espírito juntas e medulas e julgar os pensamentos e intenções do nosso coração. Acabar uma leitura bíblica, deixa o Espírito falar com você, pergunte: Espírito Santo, o que eu preciso aplicar? Estou sendo duro, estou sendo dura, estou sendo inflexível, eu estou impondo sobre as pessoas aquilo que eu não quero, eu estou com raiva, estou frustrado, estou descontando na minha casa, nos meus colegas de trabalho, estou de alguma forma passando isso do jeito que eu não devia, sabe? É isso que a Bíblia faz, ela confronta ações, falta de perdão, orgulho, egoísmo, mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos. Agora deixa eu te dizer, a eficácia da palavra é que ela não só mostra o problema, ela cria e nos dá a força e o método para que a gente possa mudar esses caminhos. A palavra não apenas informa, ela também
forma, ela nos capacita, ela nos prepara, e entendemos que o Senhor quer fazer isso no nosso meio. E qual que é o resultado, então, de nós entrarmos nesse processo de transformação da palavra? Primeira coisa, ela vai iluminar o meu futuro, que começa com o meu próximo passo. Ela é lâmpada para os meus pés. Lembre-se disso. Por que Jesus lavou os pés? Porque os pés precisavam passar por essa correção, para que nos desse um novo caminho, um novo destino. Ela nos molda, ela é poderosa agora, ela é viva, e ela vai falar conosco em todo o tempo. E o resultado que a gente tem disso é que essa transformação, ela vai fazer com que a gente seja preparado para que boas obras do Senhor se manifestem na nossa vida. Abra comigo sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A gente vai entender que transformação sem propósito vai virar religiosidade, mas com propósito vira uma missão. Diz assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, nós estamos em uma missão. A missão que Jesus deu para a sua igreja, nós encontramos ali no livro de Mateus, quando ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto começa com Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então agora eu os envio. Irmãos, e todas as vezes que a gente olha para a palavra, a gente entende, não fomos chamados para uma religiosidade, mas para uma missão de propósito e para uma missão de transformação. Paulo ensina aqui 4 funções que nós encontramos na Bíblia. Volta para mim para o verso 16, fazendo favor. O texto diz que toda Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Irmãos, nós estamos sendo ensinados, nós estamos passando por todo um processo que vem da parte de Deus, e Deus pega cada um de nós com cuidado, e Deus tem paciência conosco, e Deus nos ensina. A sua palavra, ela é útil, porque ela trabalha em nós esse ensino. Nós aprendemos quais são os preceitos fundamentais que Deus tem para nós, para que a gente possa viver uma vida plena e uma vida abundante, absoluta. Depois diz aqui que ela é útil também para a repreensão, ou seja, a palavra nos mostra o erro. Você está crendo na fé e não no poder de Deus. Você está criando na sua cabeça uma fortaleza, acreditando em uma mentira, dizendo que você não é capaz, que você não é amado, amada por Deus, dizendo que você nunca vai aprender alguma coisa, e isso se transforma em uma mentira. Então ela repreende apontando o erro. Não é isso que Deus está falando ao nosso respeito. Depois o texto diz que ela também é útil para a nossa correção. Correção é quando entendemos que estamos em uma direção errada e nós corrigimos a rota para onde é que nós temos que andar. E aí, o texto ainda diz que ela nos instrui na justiça, nos treina para viver em santidade. Tudo isso aqui é algo, novamente, que a palavra de Deus foi dada para fazer em nós. Qual é o resultado? Aí pode colocar no 17, que a gente vê aqui. A fim de quê? A fim de quê é uma expressão que aponta uma finalidade, aponta um propósito para a gente. O propósito é que nós sejamos aptos, plenamente preparados. Ou seja, para uma maturidade espiritual, para uma clareza de propósito, prontidão para servir, firmeza diante das tentações e uma sabedoria nas tomadas de decisões que nós precisamos na nossa vida. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que em nós começou a boa obra, ele quer terminar.
Vocês vejam bem, tudo aquilo que Deus nos dá, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos mudando, Deus está nos moldando, Deus está nos esclarecendo, Deus está nos mostrando rotas, Deus está nos apontando caminhos. Irmãos, Deus é um Deus bondoso, gracioso, Deus é o Deus de toda a verdade, e a gente precisa simplesmente se render a esse mover de Deus e deixarmos sermos trabalhados e moldados por Ele. Irmãos, a gente fica muitas vezes satisfeito com uma pequena mudança e a gente para. Sabe, deixe o Senhor trabalhar na nossa vida. Algumas coisas, irmãos, que eu tenho estudado e visto nesses últimos dias, é que durante toda a história da igreja, seja passada, seja presente, sabe, seja talvez o que vem, o homem sempre está tentando governar, direcionar, ou pegar o poder de Deus e colocar para quem ele acha que precisa e não precisa. Irmãos, essas coisas não funcionam dessa forma. Jesus falou que aquele que cresce nele, nós seríamos como um rio, que iríamos transbordar, um rio que jorra para a vida eterna. Essas coisas não têm controle. A Bíblia diz que quando a igreja nasceu com 120 pessoas reunidos em um tabernáculo, um lugar mais ou menos semelhante a esse, de repente veio um vento e repartiu sobre eles línguas de fogo. Sabe qual é o maior problema que a gente tem? É a gente achar e delimitar o caminho que Deus vai passar. Sabe por que eles prenderam Jesus? Porque eles queriam coordenar, controlar e direcionar os feitos de Jesus. Eles estavam preocupados, eles diziam, se a gente deixar esse Jesus solto, do jeito que ele está, fazendo milagre, do jeito que ele está, nós cairemos em descrédito, nós perderemos o nosso lugar, perderemos a nossa proeminência, as pessoas não vão mais entregar os seus dízimos no templo, as pessoas não vão continuar financiando mais aquilo que Deus deixou estabelecido na sua palavra. Mas a questão foi que Deus nunca rompeu aliança com Israel, foi Israel que rompeu uma aliança com Deus. É do mesmo jeito hoje. A salvação é um dom de Deus, e o dom de Deus é um dom irrefutável. Nós não perdemos a salvação, mas nós perdemos desprezar a salvação que Deus nos dá. Nós podemos abrir mão dela e dizemos para Deus, não queremos mais isso. Não queremos mais o que o Senhor nos deu. Foi exatamente o que aconteceu. E Jesus vem para proclamar um novo tempo. Jesus vem para trazer vida para a gente. Tanto é que sobre essa palavra que nos capacita, Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que a gente vê que a palavra de Deus é viva e eficaz. Foi o texto de Hebreus que nós vimos. As pessoas ainda estão dormindo em cima da palavra, em cima de um texto que não tem vida. Se o Espírito de Deus não vivificar essa palavra no nosso coração, nós ficaremos andando em círculos e não chegaremos no local de propósito que Deus tem para cada um de nós. Portanto, a chamada de Deus para nós hoje é se renda ao poder da palavra e deixa ela mudar, nos colocar no lugar que é devido para que a gente entenda e veja a eficácia da palavra. Irmãos, quem aqui não quer ser preparado para toda boa obra? Todos nós queremos, isso é lógico. Então, deixa a palavra de Deus atuar na nossa vida, deixa a palavra ensinar, deixa a palavra corrigir, deixa a palavra instruir na justiça, deixa a palavra entrar no coração. Pare de rebater a palavra, pare de muitas vezes ficar levantando questionamento, deixe ela nos mudar, para que aí então a gente viva tudo o que o Senhor fez para nós, que nos tornemos em um líder confiável, em um jovem íntegro, em um homem e uma mulher preparado para o ministério. Sabe, não se cresce, não é por talento. A palavra prepara a gente para todas as coisas, liderar a nossa casa, aconselhar pessoas, testemunhar no trabalho, lidar com conflitos, discernir ataques espirituais. Irmãos, tudo aquilo que a gente tem já nos foi dado. Quem tem a base bíblica está sempre pronto, seja dentro ou fora da igreja. Deixa essas coisas se manifestarem na sua vida. Deixa o poder de Deus realmente vir sobre nós. A palavra nos prepara para viver aquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Então, deixe a palavra fazer o que só ela pode fazer. Ela ilumina, molda, purifica, fortalece, direciona, transforma e ela prepara. Tudo o que nós
precisamos estar aqui. Se já tem as ferramentas, só se exponha, sabe? Deixa Deus trabalhar por meio dela, porque sem ela é uma formação rasa, mas com a palavra a transformação é profunda, ela é real e ela é permanente. Por isso, o primeiro texto que nós lemos diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. A santificação, ela não é mágica, irmãos. A santificação, ela é bíblica. Ela vai acontecer na nossa vida para que o Senhor nos mostre o caminho que nós devemos andar. E quando a palavra molda, o Senhor vive em nós e vai nos levar a viver, experimentar o seu sobrenatural em todo o tempo. Eu queria que você se levantasse agora, queria que nós orássemos, porque, irmãos, isso é poderoso demais, é algo grandioso demais, é algo revelador demais, sem que a gente não abra para esse mover de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, Deus, Ele sempre está pronto. Nós temos orado para que esse local se transforme em um local poderoso, tocado por Deus, cheio de revelação, de transformação, de graça. Nós estamos abençoando a sua vida, para que quando você colocar os pés nesse lugar, você já sinta a presença de Deus e uma mudança sobrenatural esteja ocorrendo. Nós temos autoridade na palavra. A palavra diz que nós faríamos as obras que Jesus fez e nós faríamos obras maiores ainda. Nós cremos nessa realidade. Eu não sei você, eu não quero fazer obra maior para competir com Jesus, mas eu quero fazer obra maior para que o nome de Jesus seja estendido, seja conhecido, sabe? Nós estamos orando por isso e a palavra nos garante isso. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele cumpre. Então nós queremos orar: Senhor, levanta a tua igreja, desperta, coloca-a de pé, para que ela possa caminhar em uma direção firme. Senhor, abre os nossos olhos, traz sobre nós entendimento. Senhor, nós oramos por cada membro da igreja que não veio hoje porque estava enfermo, porque a partir de agora nós liberamos a tua palavra, enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Nós te ordenamos, larga a vida dos nossos irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós oraríamos e os enfermos seriam curados. Senhor, nós estamos aqui debaixo desse poder da graça do Senhor. A tua palavra diz que nós receberíamos o Espírito Santo. Senhor, nós falaríamos em novas línguas, nós receberíamos novos dons. Então, nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que línguas de fogo sejam repartidas sobre cada um de nós. Renova-nos no teu Espírito Santo, renova-nos na tua força, renova-nos no teu poder, Pai. Faz de novo como o Senhor fez em Pentecostes. Vento do Espírito de Deus, vem sobre nós, para o louvor da glória do teu santo nome. Senhor, aqueles que estão mancos, aleijados, nós oramos agora para que dos céus venha o poder do Senhor, que nasçam novos membros, novos órgãos, haja reestruturação em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa hora agora para que o sangue dos teus filhos passem pelo filtro do sangue de Jesus. Leucemia, nós te repreendemos e ministramos essa vida, o novo sangue circulando nesses corpos, o sangue de Jesus, o Cordeiro. Senhor, porque a tua palavra nos garante isso, e nessa hora, baseado na tua palavra, nós oramos isso. Senhor, nós oramos por aqueles que estão cativos das trevas. A tua palavra diz que Jesus veio para trazer libertação aos que estão cativos. Por isso nós oramos agora: cadeias se abram, trancas sejam quebradas e que venham para fora, em nome de Jesus, homens e mulheres, para estarem aqui nesse propósito, louvando e adorando o teu nome, atraídos por Jesus, o teu Filho, porque a tua palavra diz que Jesus veio exatamente para isso. E um dia, Pai, teu filho entrou na sinagoga, leu a palavra e disse: hoje se cumpriram as Escrituras. Porque Jesus fez isso, nós nos apropriamos, e como igrejas nós liberamos essa palavra de libertação, de cura, de transformação, de troca de vestes. Aqueles que estavam vestindo vestes de luto, nós agora oramos para que venham sobre eles vestes de alegria.
e que todos comecem a rir e desfrutar o favor e a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós teríamos sonhos, e eu oro então, Senhor, planta sonhos novos no nosso coração, porque o Senhor quem efetua em nós tanto querer quanto realizar novos sonhos, nova visão, Senhor, novo desejo brotando no coração dos teus filhos, a começar, ó Pai, dos mais velhos até os mais novos, porque a tua palavra nos garante exatamente isso. Senhor, obrigado por uma revolução que o Senhor quer fazer na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração, na nossa caminhada, porque a palavra nos endossa. Senhor, que esses sinais acompanhem quando pregarmos, que haja cura, transformação, libertação. E, Senhor, que nós sejamos ousados em liberarmos a tua palavra, porque não é a minha palavra, não é a palavra de outra pessoa, essa é a palavra do Senhor. E o que nós queremos é isso, viver com intensidade a tua palavra, vivermos com intensidade aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida, para desfrutarmos de tudo quanto o Senhor quer e vai realizar no nosso coração. Aleluia. Nós queremos orar cantando mais uma vez essa canção, para que fique selado no seu coração e na sua vida aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio hoje. Não há outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento ouvir a sua assinatura. Obra de tuas mãos, eu sou incensário a elevar a canção. Eu sou a tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a canção. Desejo chega dia e noite, noite e dia, até que ele retorna à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças desejo chega. Dia e noite, noite e dia, até que ele fica pensando nessa manhã. Dia e noite vai ver, noite e dia eu te adorarei, eu te buscarei sem parar. Dia e noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que a casa desejo chega. Dia e noite e dia.
está dizendo isso para nós. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Porque o Senhor, Ele quer restartar algo poderoso na sua vida, te dar um novo começo, uma nova jornada, uma nova caminhada, te preparando para um novo tempo, para viver e experimentar a bondade, o favor, a graça e a misericórdia do Senhor em todo o tempo. Nós somos gratos ao Senhor, porque nós cremos nesse mover. Deus te ama tanto que Ele deixou tudo preparado como você viu hoje. Ele está dizendo, deixa eu te moldar, deixa eu corrigir sua rota, deixa eu corrigir o seu caminho, pare de resistir, porque eu quero fazer algo grandioso, poderoso, transformador, sobrenatural. O Senhor, Ele tem todo o empenho, Ele é paciente, Ele é longânimo, e Ele nunca, jamais irá desistir de você. Amém? Queremos, então, agradecer ao Senhor. Boa notícia para nós, né? A Jussara, do pastor Alberto, que fez uma cirurgia semana passada, retrasada, está bem, graças a Deus, estão em convalescência. Se Deus quiser, domingo que vem eles já devem retornar, tudo passou bem, estão ali. Estamos sentindo a ausência dos nossos jovens hoje, estão todos eles, né, prestando o Enem, às 12 horas agora as portas abrem, temos orado por eles, liberados palavra, então nós cremos que o Senhor tem sido um Deus bondoso, e prepare o seu coração, porque grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio, enquanto a gente deixa Ele nos transformar. Irmãos, uma revolução está chegando aí, e somos gratos ao Senhor por sermos parte de tudo isso. A Ana Carolina é aquela moça bonita de vermelho que está ali no som, no computador hoje, né? Passa ali, faz a inscrição, porque o Congresso das Mulheres estão chegando aí, e depois do delas terão nossos matadores de dragão, nós também estamos preparando aqui, o Senhor vai fazer algo sobrenatural no nosso meio, somos gratos ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito. Vamos orar então. Senhor, obrigado, porque a presença do Senhor no nosso meio é algo palpável, que nós podemos sentir no nosso corpo físico, tamanha é a presença do Senhor, e nós queremos te dizer que o nosso coração anseia tanto, Pai, por um avivamento, por uma mudança, por algo sobrenatural da parte do Senhor. Pai, nós oramos para que a Escritura se cumpra na nossa vida. Senhor, que quando pregarmos o Evangelho da graça do Teu Filho, que os mortos ressuscitem, os cegos voltem a ver, os surdos tenham os seus ouvidos abertos, os coxos e mancos se coloquem em pé, pulando e saltando de alegria na Tua presença. Senhor, nós queremos que tudo aquilo que Jesus fez, nós também venhamos fazer, e obras maiores ainda, para que fique evidência que Ele ressuscitou, está sentado ao Teu lado, reina soberano sobre todas as coisas. E nós queremos então, Pai, por toda a terra, pregar essa verdade, esse Evangelho. Obrigado, porque hoje, Senhor, eu entendo que o Senhor trocou vestes de luto por vestes novas de alegria no nosso coração, e a nossa boca se enche de riso quando nós temos alegria de vivermos plenamente o que o Senhor tem para nós. Senhor, dá-nos uma semana de vitória, de bênção, de graça, desfrutando dessa realidade, tendo uma experiência com a palavra viva do Senhor, sendo mudados, ó Deus, e vivendo cada dia mais o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, despede-nos em paz para os nossos lares, que o Senhor continue ministrando ao nosso coração, que a gente deixe fluir em todo o tempo os louvores, que como ministramos aqui, novas línguas, visões, novos sonhos estejam brotando no nosso coração, porque o Senhor é o Deus bondoso que realiza em nós tanto querer quanto realizar segundo a Tua boa vontade. Obrigado por tudo isso, é a nossa oração em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que os dons e a consolação do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos, graça e paz. Aleluia. Passe na moça bonita ali e faça a sua inscrição.